Hoje nós vamos falar do espelho plano. O que é um espelho plano? É um espelho que ele é reto, é plano. Por exemplo, se eu aproximo do espelho, lógico que minha imagem também aproxima. Se eu afasto do espelho, a imagem também afasta. Isso que nós vamos estudar, né? E uma relação também física, ou matemática também que pode ser, com dois espelhos planos. Quantas imagens nós poderemos formar com dois espelhos planos em função do ângulo entre os dois espelhos? Não é isso? Então, o assunto de hoje é o espelho plano. O que é um espelho plano? É um espelho plano que a característica fundamental dele é que ele tem um fundo, que é essa parte achureada, que é o fundo do espelho. Se eu tenho um ponto aqui, um objeto, né, ele chama de O de objeto, ele vai ter uma imagem. E qual é essa imagem? Essa imagem vai ser chamada de I. E a mesma distância que eu tenho aqui, do objeto até o espelho, será a mesma distância da imagem até o espelho. Interessante que, se aqui essa distância tem 1 metro, e essa aqui, a imagem, é lógico, vai estar 1 metro do espelho. Se o objeto afasta mais 1 metro para cá, mais 1 metro, o que vai acontecer com a imagem? Ela também vai afastar 1 metro. Então, pergunta-se, qual a distância da imagem nova até ao objeto? Aí só somar 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Então, essa distância do objeto até a imagem será de 4 metros. Isso é interessante na física, né? A imagem com a jogada com o objeto e imagem. Agora, quando eu tenho dois espelhos planos, aí muda de figura em termos de cálculo. Como é que vai ser as imagens? Se eu tenho um espelho plano e um outro espelho plano, formando entre eles um ângulo de 90 graus, isso aqui é o símbolo de 90 graus na matemática, aí eu teria o espelho 1 e o espelho 2. De tal maneira que, se eu tiver um ponto entre os dois espelhos, formando 90 graus, esse espelho 2 vai ter uma imagem aqui, eu vou chamar de E1. Esse espelho E1 também terá uma imagem também que eu vou chamar de E2. E uma terceira imagem irá formar aqui, que nós vamos chamar de I3. Como é que eu sei a veracidade disso? Tem uma fórmula física para calcular, que seria N, número de imagens entre os dois espelhos planos, 360 sobre alfa menos 1. Né? O 360, porque é 360 graus a circunferência. O alfa é o ângulo entre os dois espelhos aqui, essa letra grega alfa. E menos 1 é da fórmula. Se então aqui é 90 graus, eu vou substituir os 90 graus. N igual a 360 dividido por 90 menos 1. 360 dividido por 90, 36 dividido por 9 dá 4. 4 menos 1, então, na realidade, são 3 imagens quando o ângulo é 90 graus. Aqui, o ângulo 90 graus forma 3 imagens. E se fechar mais o ângulo, quantas imagens formará? Então, se eu tenho os dois espelhos aqui, se eu fechar mais o ângulo aqui, entre os dois espelhos, é só alterar o valor aqui do novo cálculo, aí nós teremos a quantidade de imagens. Vamos dizer que o ângulo seja 30 graus Celsius entre os dois espelhos. Então eu tenho um espelho e outro espelho. É 1 e é 2. De tal maneira que o ângulo é 30 graus.
vão ser lá, se eu tiver um ponto aqui, então existirá vários pontos também. Vamos aplicar os 30 graus ali? Então, na fórmula, 360 dividido por 30 menos 1, corta o 0, 36 por 3 dá 12, menos 1, então são quantas imagens? 12 menos 1, 11 imagens entre dois espelhos planos quando o ângulo é 30 graus. Em uma situação em que eu quero calcular, visualizar um campo visual. O que é um campo visual? O campo visual é aquele campo que eu enxergo com um espelho aqui, a gente chama de campo visual. É só inserir um raio de luz nas extremidades de cada do espelho, aí eu vou ter o campo visual, aquilo que eu vejo com o espelho, né, à medida que eu vou movimentando. Então vamos falar um pouquinho do campo visual do espelho plano. O que seria essa situação? Então é uma situação bem simples. Eu tenho um espelho plano, né, de espelho. Como é que eu acho o campo visual dele quando eu olho para ele? O que eu estou vendo? Vamos dizer que tem uma pessoa olhando, é o olho aqui, para o espelho. Eu incido um raio de luz, que a luz só movimenta em linha reta, ela não faz curva, né? Eu incido um raio de luz nessa extremidade do espelho e o outro raio de luz nessa extremidade. Os dois raios refletidos de cada incidência será o campo visual. Então, se eu coloco uma luzinha só aqui, é raio incidente, RI, um raio de luz, ela não faz curva. Inseriu aqui na ponta, então eu tenho um raio refletido, o RR, é o raio refletido. De tal maneira, como é que eu descubro esse raio refletido? Que o ângulo I é igual ao ângulo R. Então, eu tenho uma perpendicular que eu traço no espelho aqui, aí eu tenho essa medida do ângulo aqui. Eu transfiro para cá, eu acho um ponto, então eu tenho um raio refletido nessa extremidade. Na outra extremidade, eu vou inserir um outro raio de luz, de tal maneira que uma luzinha só do olho da pessoa, ela chegou aqui nesse ponto, ela vai refletir. Como é que eu sei que o raio refletido vai ser nessa direção? Então, antes eu teria que traçar a reta aqui fazendo 90 graus com o espelho, meço esse ângulo, transfiro para cá, aí eu acho esse ponto, então eu tenho um raio refletido. Esse aqui seria o quê? O RI, raio incidente. É o raio que incide, que a luz movimenta em linha reta. Então, se eu tenho um raio refletido para cá, da extremidade, e tenho um outro raio refletido da outra extremidade, então o que é o campo visual? Esse aqui que seria o campo visual, que é o campo da visão desse olho. Quando a pessoa olha para aqui, então qualquer ponto aqui, ó, ele vai enxergar. Se tiver alguma coisa fora do campo visual, né, o RR, por exemplo, ele não vai ver o raio refletido. Então, ele vê isso aqui, seria o campo da visão. A pessoa olhando para cá, né, então o que ela vai ver? Tudo que tiver entre os dois raios refletidos. Muito obrigado.